Olá, eu sou o Guto e hoje vamos conhecer mais 3 histórias de espeleologia que deram terrivelmente errado. Mas antes, eu gostaria de pedir que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para ajudar com o algoritmo do YouTube. E como sempre, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, a descrição é recomendada. O estado da Geórgia é o lar de centenas de sistemas de cavernas, e cada uma dessas cavernas é uma paisagem única. No total, mais de 513 cavernas foram esculpidas no calcário pela erosão das chuvas através de milhares de anos. Explorar algumas delas é um verdadeiro desafio, como por exemplo a caverna Ellison, que tem 2 grandes cachoeiras dentro. A Cachoeira Fantástica, que tem impressionantes 178 metros de queda d'água, e a Cachoeira Incrível, que tem 134 metros. Por outro lado, algumas cavernas são muito mais acessíveis e adequadas para espeleólogos iniciantes, que procuram por suas primeiras expedições no subsolo. Uma das mais acessíveis e populares se chama Caverna da Cachoeira de Howard. Parte de sua popularidade se dá por sua entrada estar a poucos metros de uma estrada. Ela também tem uma pequena queda d'água em sua entrada, mas não é por isso que ela ganhou esse nome. O nome foi dado porque as formações geológicas dentro dela lembram bastante uma cachoeira. Atualmente, existem portões de ferro que protegem sua entrada. Se você acompanha os meus vídeos há muito tempo, já deve estar imaginando que essa caverna possui algo escondido dentro dela, que colocaria a vida das pessoas desavisadas em perigo. Mas, na verdade, esses portões foram instalados apenas para proteger um patrimônio arqueológico que existe em seu interior. Pinturas e escritas rupestres foram descobertas em seus túneis. No passado, povos da etnia Cherokee habitavam a região, e as pinturas retratam algo que parece ser 3 Cherokees sendo capturados lá. Apesar da sua entrada ser um túnel apertado e claustrofóbico, o resto das seções são bastante amplas e relativamente fáceis de explorar. Isso fez com que as seções ficassem cobertas por grafites, e a decisão de instalar um portão foi tomada. Ainda que os visitantes não conseguissem visitar as pinturas rupestres, uma enorme área de quase 2.500 metros da caverna permaneceu acessível para os visitantes do local. Uma das salas é conhecida como a Sala das Esculturas, onde as pessoas usam a argila do chão para fazer esculturas e desenhos com ela. A sala também é o lar para dezenas de aranhas e morcegos, mas a maioria das pessoas acham isso ainda mais interessante do que assustador. A maior parte da caverna é um ótimo lugar para se visitar, mas nem tudo na caverna é tão legal. Uma das câmaras é conhecida como a Sala do Desastre, porque em 1966, um grupo de 9 escoteiros que haviam se formado semanas antes decidiu realizar um passeio na caverna. Eles estavam acostumados com passeios ao ar livre, mas dessa vez queriam um desafio real. Às 6 horas da manhã, os líderes Phil Hollow e Mike Moss estavam passando as instruções finais ao resto dos garotos. Eles haviam se preparado bem e estavam portando roupas quentes, bastante comida e mais água do que eles iriam precisar. Eles até brincaram, dizendo que teriam água o suficiente para passarem uma semana dentro da caverna. Eles chegaram à entrada da caverna por volta das 9 horas. Durante a primavera, a entrada fica bastante lamacenta, mas eles conseguiram atravessar pela entrada apertada, se limpar com a água excedente e seguir para a exploração dos túneis. Naquela época, as luzes de carboneto eram mais populares do que as luzes elétricas que temos hoje em dia, por serem mais baratas, durarem mais e serem menos frágeis. Por volta do meio-dia, eles alcançaram um pequeno poço, não muito longe da entrada. O poço formava alguns degraus até o final, a menos de 2 metros, facilitando a subida sem o auxílio de cordas. Quando metade deles já havia subido para o outro lado, Mike viu algo que ele descreveu como uma chama subindo do chão da caverna pelas paredes. Isso foi seguido por uma explosão que derrubou Mike e o resto do grupo no chão. Em um instante, todas as luzes que eles tinham se apagaram.
e Mike levou 15 minutos rastejando pela escuridão completa, até avistar a luz do dia e finalmente sair da caverna. Ele rapidamente chamou os serviços de emergência. Em algumas horas, dezenas de socorristas desceram pela caverna procurando resgatar os escoteiros restantes. Eles rapidamente resgataram 6 dos meninos, incluindo um que estava bastante ferido. Aparentemente, suas lanternas haviam causado aquela explosão e ele havia sofrido queimaduras. Uma ambulância veio buscá-lo e ele precisou ser tratado para graves queimaduras nas pernas e no rosto. Ainda dentro da caverna, Phil ainda estava próximo da saliência onde eles estavam subindo. Ele tentou sair de lá por conta própria, mas sempre que tentava sair, acabava sentindo tonturas ao descer. Os socorristas ainda tentavam encontrar os garotos restantes, mas quanto mais eles avançavam pelos túneis, mais forte era o cheiro de gasolina. Ninguém tinha ideia de onde o cheiro vinha, mas em certo ponto o cheiro ficou forte demais. Eles foram obrigados a voltar para a entrada da caverna, e pouco antes de chegarem do lado de fora, alguns deles desmaiaram. Por sorte, os socorristas que estavam do lado de fora viram aquilo e correram para retirá-los de lá e levá-los ao hospital. Infelizmente, apenas 2 deles sobreviveram. A parte mais perigosa nisso não foi a explosão em si, mas a quantidade de monóxido de carbono deixada entre a entrada da caverna e a passagem onde os garotos restantes estavam presos. Eles rezavam para que os garotos estivessem em um trecho onde o ar não estivesse contaminado. Algumas horas se passaram e naquela noite, o sargento Leroy Coswell conseguiu atravessar a caverna usando equipamentos de respiração. Felizmente, ele encontrou os garotos restantes e eles ainda estavam vivos. Ele não podia retornar com eles naquele momento devido à nuvem de ar tóxica. Então ele gritou para que os meninos ficassem parados e não entrassem em pânico, porque o socorro estava a caminho. Eles precisariam de tanques de ar maiores para conseguirem atravessar a nuvem e avançar até os garotos. Além disso, precisavam levar tanques adicionais para os próprios garotos poderem saírem de lá sem o risco de ficarem intoxicados. Finalmente, às 22 horas, Leroy e outros socorristas atravessaram a escuridão e alcançaram os garotos. Eles vestiram as máscaras neles e conduziram os garotos pelos túneis até a saída. Quando deixaram a caverna, um dos socorristas gritou para a multidão que os 3 garotos restantes estavam vivos. Mas, tragicamente, Phil não era um deles. Suas tentativas de sair por conta própria e atravessar a nuvem tóxica antes do socorro ser acionado acabaram selando seu destino dentro da caverna. Durante as investigações, as autoridades tentavam descobrir o que havia causado a explosão. Eles chegaram a especular que a formação de algum tipo de fungo havia causado um acúmulo de gás tóxico na caverna. Foi apenas anos depois que descobriram o real motivo da explosão e do cheiro que eles sentiram naquele dia. Na superfície, próximo aos túneis, havia um posto de combustível, e o reservatório de gasolina desse posto estava com uma fratura no seu fundo. Com o tempo, a gasolina que vazava pelo solo fez o seu caminho até os túneis da caverna, onde evaporava e formava o vapor de gasolina. E foi esse vapor que se inflamou ao ser aquecido pelas luzes de carboneto, causando a explosão. Em maio de 1993, Nevin Davis visitou seu amigo em Burnsville, Virgínia. Junto com mais um amigo, os 3 estavam limpando as raízes e galhos que cresceram ao redor de algumas pedras na propriedade do amigo. Após uma tarde de trabalho, eles notaram que aquilo não eram apenas pedras empilhadas, mas sim uma fenda que acabaria sendo a entrada de uma caverna. Eles não acreditavam que estava lá por todos esses anos, sem ninguém ter descoberto a sua existência antes. Eles já haviam participado de explorações antes, e agora tinham uma nova caverna para desbravar e mapear bem no seu quintal.
Nos próximos meses, os 3 amigos passaram os finais de semana limpando a área e removendo pedras até mapearem um total de 3 quilômetros de túneis. Em um desses dias de exploração, Nevin e outros 4 amigos, Tommy, Ben, Mike Arts e Mike Fico, entraram para continuar o mapeamento da nova caverna. O plano era acampar dentro da caverna ao longo de 2 dias e retornar para a superfície na tarde do 3º dia. Com cerca de 43 metros abaixo do solo, a caverna não era a maior e nem a mais profunda do mundo, mas ainda assim eram túneis que nunca antes haviam sido explorados por ninguém. Visitar o local era como estar em um mundo alienígena, onde o dia e a noite são iguais e o passar das horas simplesmente não existe. Até aquele ponto, eles já haviam mapeado cerca de 5 quilômetros de túneis e câmaras. A caverna era desafiadora o bastante para que eles decidissem instalar portões de ferro na entrada, como forma de manter visitantes inexperientes afastados por segurança. Sua expedição no final de semana estava ocorrendo como planejado, mas no 2º dia, algo aconteceu do lado de fora que não estava no plano deles. Eles não tinham ideia, mas começou a chover fortemente do lado de fora. As coisas ficaram tão ruins que logo as fendas na parede começaram a infiltrar com água. E lama, junto com pedras, começaram a deslizar pelos túneis principais. A pior parte era que toda essa lama e pedras bloquearam a passagem principal e ainda por cima, um riacho começou a se formar e a inundar a área entre o acampamento deles e a saída. Tudo isso acontecia na tarde de sábado, enquanto os amigos ainda estavam nas seções mais profundas, fazendo o mapeamento de novas áreas. Isso significa que eles não sabiam, já que na parte mais profunda ainda não havia sinais de nenhuma inundação. Quando terminaram o trabalho do dia, eles decidiram voltar para o acampamento e descansarem para o dia seguinte. Mas quando se aproximavam, aquilo que parecia ter sido mais um dia de sucesso em mapear os túneis, agora estava se transformando em uma catástrofe iminente. Eles descobriram que o túnel principal agora estava bloqueado pelo fluxo de água, deixando apenas alguns centímetros entre a superfície da água e o teto da caverna. Eles também não tinham ideia se a bolsa de ar atravessava pelo túnel ou se ele submergia na água mais adiante. Se fossem espeleólogos avançados, esse seria o momento que eles perceberiam o perigo que estavam correndo. Mas eles eram amadores naquilo e ainda mantinham uma calma quase ingênua. Eles ainda tinham comida, água, roupas grossas e sacos de dormir. Então pensaram que tudo o que precisariam fazer era esperar até que a água se dissipasse. Então, eles aguardaram por 2 dias, e ainda assim, o nível da água não havia se alterado. Nessa hora, uma leve preocupação se instalou no grupo. Depois de discutir os planos, eles decidiram que os 2 menores do grupo tentariam atravessar o fluxo e alcançar o outro lado. Para fazer isso, eles precisariam se colocar em uma posição muito arriscada. Cada um deles precisaria atravessar a água de barriga para cima, apenas com o rosto do lado de fora, a centímetros do teto. Tudo isso enquanto usavam as paredes para se puxarem através da água. Em alguns momentos, eles ficaram com o rosto completamente submerso. Mesmo assim, os 2 amigos conseguiram atravessar o trecho inundado e alcançar a saída do outro lado. Em poucas horas, eles deixaram a caverna e acionaram os serviços de emergência. Mais tarde, naquele dia, amigos e equipes de socorro estavam na entrada da caverna, planejando como o resgate seria feito. Eles precisavam remover a lama e as pedras do caminho, e isso precisava ser feito basicamente usando as próprias mãos. Enquanto isso era feito, os 2 amigos que deixaram a caverna decidiram atravessar de volta, levando mais suprimentos e informações para os amigos sobre o que acontecia lá fora. Durante isso, eles imediatamente notaram que o caminho de saída havia sido muito mais fácil do que o caminho de entrada. O fluxo da água estava atingindo eles diretamente, e o esforço para atravessar precisava ser muito maior.
Durante as próximas 6 horas, o caminho foi sendo aberto o suficiente para permitir que o resto do grupo tentasse atravessar. Apesar do nível da água ter sido reduzido, cada um deles ainda precisou fazer o caminho se arrastando com a barriga para cima, igual aos 2 amigos haviam feito antes. Às 18 horas daquele dia, todos os 5 amigos estavam sãos e salvos do lado de fora da caverna. Enquanto isso, a mídia estava reunida do lado de fora da caverna, esperando para ouvir os relatos dos amigos em primeira mão. Mas todos eles se recusaram a dar entrevista, e ao invés disso, eles se dirigiram para a fazenda de Nevin, como se quisessem fugir da atenção. Alguns dos voluntários que concederam entrevistas disseram que os amigos ficaram constrangidos com toda a situação. Por outro lado, alguns espeleólogos mais experientes disseram que a operação de resgate foi um exagero, e se eles tivessem esperado o suficiente, com certeza teriam conseguido sair de lá sem grandes complicações. Mas se você é inscrito no meu canal, já sabe que histórias como essa nem sempre terminam tão bem. William e James eram amigos inseparáveis desde o colégio. Quando eram mais novos, ambos participavam do clube de escoteiros da sua cidade. Uma das atividades que o clube promovia eram expedições a cavernas de fácil acesso, onde eram ensinados os princípios básicos de sobrevivência e espeleologia. Uma década mais tarde, os amigos decidiram relembrar essas aventuras durante um feriado prolongado. Por acaso, eles haviam conhecido uma caverna onde nunca estiveram antes, no sul de Kentucky, chamada Buzzard Roost Cave, que em português significa algo como Caverna do Ninho do Urubu. A caverna fica em uma área privada, chamada de Cave City. Ela tem esse nome por abrigar quase 650 quilômetros de cavernas e túneis mapeados, sendo atualmente o mais longo sistema de cavernas do mundo. As visitas a essas cavernas têm um total de 21 roteiros diferentes, mas a Caverna do Ninho parecia a melhor escolha para eles. Isso porque o pacote de visitas vendido prometia uma visita a pontos da caverna onde ela estava preservada em seu estado natural. Então, em maio de 1993, William, James e mais um amigo chamado Kevin prepararam seus equipamentos e dirigiram de Chicago até Kentucky. Eles planejaram acampar pela região de Cave City e depois encerrar a viagem com um passeio pela Caverna do Ninho naquele domingo. Apesar dos 3 amigos já terem algum conhecimento sobre cavernas, aquela seria sua primeira experiência real de espeleologia, e eles estavam animados para aquilo. Quando chegaram na caverna naquela manhã, David, que seria o guia deles, já estava esperando. Antes de começar, David entregou para eles os papéis que eles precisavam preencher com antecedência. Depois disso, David ofereceu para eles um passeio mais histórico na caverna, visitando algumas câmaras maiores e mais fáceis de serem acessadas, antes de partirem para os túneis mais selvagens e estreitos. Isso serviria para o grupo se acostumar com o interior primeiro, antes de tomar o caminho mais longo e cansativo. Entretanto, ao ver a entrada estreita da caverna, Kevin não estava se sentindo animado e decidiu que não faria aquele passeio com os amigos. William e James não queriam deixar seu amigo para trás, mas eles já haviam contratado o guia, e Kevin insistiu para que eles fossem sem ele. Então, no final da manhã, William, James e um pequeno grupo de turistas fizeram um passeio histórico pela parte mais fácil da caverna. Depois dessa visita, o grupo retornou para fora, e quando eram 16 horas, eles se reuniram novamente para começar o passeio com David. E depois de entregar 2 lanternas para cada um deles, David perguntou se todos estavam prontos e começaram a entrar. O passeio selvagem já começava com um túnel muito estreito, que imediatamente se tornou um problema para William. Com 1,80 m de altura, estava ficando cada vez mais difícil para ele atravessar, ao ponto de ficar preso em algumas partes. De fato, ele até pensou em desistir depois disso, mas de qualquer maneira, ele precisaria atravessar para o outro lado antes mesmo de poder retornar.
Mas depois desse túnel, a caverna se alargava novamente, então ele decidiu continuar com o grupo. Durante o caminho, o grupo precisou descer por vários poços verticais. Normalmente, esse tipo de descida é feito utilizando cordas fixas com um arnês de segurança. Mas a caverna do ninho contava com escadas fixas, feitas de corda, e o grupo teria que usá-las para atravessar. A primeira escada descia um total de 9 metros, e a segunda tinha cerca de 6 metros de altura. Dentre as duas, a segunda era a mais difícil, por estar encostada em rochas salientes, dificultando que eles pisassem com segurança nos degraus. Porém, todos do grupo conseguiram descer sem problemas, e alguns minutos depois eles haviam chegado na câmara onde acabava o roteiro do passeio. Antes de darem meia volta e sair da caverna, David permitiu que eles se separassem para explorar um pouco antes de começarem a retornar. Quando olhou para seu relógio, David percebeu que eles estavam muito atrasados. Ele reuniu o grupo e disse a eles que precisaria sair para ligar para o proprietário e avisar que o grupo se atrasaria. Ele disse ao grupo que poderiam ficar explorando por mais alguns minutos, antes de voltarem à superfície pelo mesmo caminho que fizeram para descer. Se não voltassem no máximo em meia hora, David disse que voltaria para buscá-los. Nessa hora, todos os 6 ficaram surpresos por serem deixados sozinhos na caverna e observaram incrédulos enquanto David subia para sair de lá. Mas ainda assim, eles decidiram seguir a sugestão de David e continuaram olhando em volta por um tempo, antes de concordarem em sair dali. James foi escolhido para ser o âncora do grupo, e seu trabalho era segurar a parte inferior da escada e mantê-la estável até que todos tivessem subido. O penúltimo a subir seria William, que ainda estava um pouco nervoso por sua experiência de ter ficado preso no túnel de entrada. Quando chegou a sua vez, ele tentou subir pelas escadas, mas não foi muito longe antes de ter que descer e tentar de novo. Ele era o mais alto e o mais pesado do grupo, e ficou claro para todos que ele estava com muita dificuldade em subir os degraus feitos de corda. Na sua terceira tentativa, ele estava quase no final da escada, e todos pensavam que dessa vez ele conseguiria. Mas, logo antes de alcançar o topo, James pisou em falso no degrau e se desequilibrou. Ao escorregar, ele caiu da escada, bateu em uma pedra saliente e atingiu o chão com um impacto tremendo, direto na parte de trás de sua cabeça. Depois disso, James correu até o seu amigo e percebeu que ele sangrava intensamente, mas ficou surpreso ao encontrá-lo consciente e ainda por cima insistindo que ele estava bem. Incrivelmente, William limpou seu ferimento e insistiu para que eles continuassem seguindo para fora da caverna. Dessa vez, ele conseguiu subir as 2 escadas, tomando mais cuidado e sendo ajudado pelos outros membros do grupo. Enquanto isso, 2 membros do grupo correram para sair na frente e avisar David sobre o ocorrido e pedir ajuda. David retornou com eles para a caverna, mas não avisou os serviços de emergência e nem ao menos trouxe consigo nenhum kit médico. David estava preocupado em se meter em problemas, e ele queria ver se conseguiria resolver a situação antes de envolver mais pessoas nisso. Infelizmente, essa seria a pior decisão que ele poderia ter tomado. Até agora tudo estava sob controle, mas isso foi antes de William alcançar o mesmo túnel onde ele havia ficado preso antes. E assim como antes, ele ficou preso no túnel novamente. E para piorar, dessa vez ele estava preso em uma inclinação que o deixava quase de cabeça para baixo. Quando David finalmente cedeu e chamou os serviços de emergência, os socorristas precisaram remover seus capacetes em certos pontos para conseguirem se aproximar de onde William estava. A essa altura, William já estava perdendo a consciência em alguns momentos. Um dos socorristas que foi ao local era médico, e ele se espremeu para alcançar William dentro do túnel apertado. Quando finalmente conseguiu examinar William, ele percebeu que a situação era crítica. William estava tendo dificuldade em respirar porque seu peito e barriga estavam sendo muito comprimidos pela rocha.
Durante o caminho de descida, ele havia aprendido a respiração para atravessar. Mas agora ele estava ferido e ficando inconsciente. Então, não havia maneira dele ajudar os socorristas a tirá-lo de lá. Tudo isso combinado significou que, por um total de mais de 7 horas, William permaneceu imóvel dentro do túnel, enquanto o resgate tentava tudo ao seu alcance para salvá-lo. Finalmente, às 5 da manhã, o médico foi enviado novamente até ele, e após medirem seu pulso, não havia mais o que ser feito. William havia perdido a vida. Por volta de 12h30, seu corpo foi finalmente removido da caverna. Uma autópsia foi realizada e os legistas determinaram que a causa do falecimento foi por asfixia compressiva e não o ferimento em sua cabeça. Então, no final das contas, se ele não tivesse ficado preso, William teria sobrevivido. A família de William também culparia David e sua empresa pela demora em avisar as equipes de resgate. Algumas decisões foram apontadas por terem sido causadoras da tragédia. Eles entraram para explorar sem usar os equipamentos básicos de segurança, como capacetes e cordas. O grupo também não tinha nenhum kit de primeiros socorros para casos como esse. Além disso, David não devia ter deixado o grupo explorando sozinhos enquanto ele saía da caverna. E por último, David deveria ter avisado as equipes de resgate assim que soube do acidente. O resgate em uma caverna, obviamente, não é uma tarefa fácil e requer um plano inicial antes que qualquer coisa possa ser feita. A demora de David em avisar os serviços de emergência custaram 3 preciosas horas no socorro de William. Esse atraso pode ter sido o último elo da corrente, que culminou na perda da vida de William. James, por outro lado, acredita que o acidente teria acontecido, mesmo se David estivesse junto deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essa, por favor deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você quer apoiar o canal ainda mais, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 2 por mês. E mais uma vez, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.